Olá pessoal, vamos retornar à nossa aula. Bom, então agora o que é que eu vou fazer? Eu vou usar esses resultados que a gente viu sobre perpendicularismo, esses resultados básicos, essas construções básicas, para mostrar como os sólidos vistos na aula anterior podem ser mais simétricos, podem ser mais regulares, tá? Desde que você tome, por exemplo, segmentos que sejam perpendiculares aos planos da base de determinados sólidos, tá? Então, aqui a gente vai fazer essa construção passo a passo por exemplo, dos sólidos regulares, dos prismas retos e assim por diante, tá bom? Então, o que é um prisma reta? Desculpa, o que é um prisma reto? Para falar de prisma reto, eu lembro para você que um prisma é o seguinte, quando você tem aqui um plano, um prisma geral, né? É uma coisa desse tipo daqui. Então, isso aqui é um prisma geral, tá? Ou seja, você toma um, um polígono, tá? Toma um polígono em um determinado plano, tá? Um polígono qualquer, com arestas A1, A2, tá? Em um determinado plano, toma um plano paralelo a esse plano, tá? Um plano paralelo a esse plano. E aí você corta, por exemplo, você pega um ponto aqui, né? Um ponto qualquer nesse plano paralelo a esse plano alvo, e corta e liga esses pontos. Por exemplo, pega um ponto daqui e liga esse ponto até esse ponto do polígono, tá? Então, e a partir desse primeiro segmento, você toma retas paralelas a a, a, a esse segmento dado, e aqui em cima, esses pontos que cortam esse outro plano paralelo beta, aqui em cima eles vão formar um outro polígono, tá? Um outro polígono de arestas. Se aqui tiver 5 arestas, aqui em cima também tem o mesmo número de arestas, tá? Então aqui nesse caso você teria, por exemplo, um outro polígono aqui, tá? E você consegue mostrar que esse polígono daqui de cima vai ser congruente ao polígono que está aqui embaixo, tá? Basicamente porque enfim, porque esses ângulos daqui, eles vão ser ângulos congruentes, tá bom? E a medida de cada um desses segmentos também vão ser iguais, tá certo? A medida dessas outras arestas aqui da face, certo? Então, esse polígono daqui vai ser congruente a esse polígono, tá? Então, tem um caso particular importante, é quando essas arestas laterais são perpendiculares ao plano da base, tá? Então, quando a aresta lateral for perpendicular ao plano da base, ou seja, você tem dois planos paralelos, por um desses pontos aqui, por exemplo, do plano, você toma uma perpendicular que passe por esse plano, que passe por esse ponto, e seja perpendicular ao outro plano. Então, pelo resultado que a gente viu, essa reta também vai ser perpendicular a esse outro plano que está aqui em cima, ao plano da base superior, tá? Então, na verdade, como todos esses ângulos aqui, eles são ângulos retos, as faces laterais de um prisma reto, tá? Que é um prisma quando todas as arestas laterais são perpendiculares ao plano da base. Isso implica que se uma for, as outras são, por aqueles 4 resultados que a gente viu. Então, cada um dessas faces laterais que eram antes paralelogramas, a gente já viu que aqui a gente tinha paralelogramo, agora a gente tem um paralelogramo mais específico, que é um retângulo, tá? Então, prismas retos são isso, né? São prismas, tal que cada aresta lateral é perpendicular ao plano da base e, portanto, cada uma das suas faces laterais vão ser retângulos, tá? Quando o prisma ele não é reto,
tá? Então, algumas vezes ele é chamado de oblíquo, ou seja, quando uma das arestas laterais, e portanto todas, não corta o plano da base perpendicularmente, tá? Então, um prisma não reto, é também chamado de oblíquo. Oblíquo no sentido que é inclinado, tá? Por exemplo, esse prisma daqui, tá? Também chamado de oblíquo por alguns autores, tá? Então, se vocês verem por aí, um prisma oblíquo. Um prisma oblíquo é um prisma assim, tá? Oblíquo, tá? E quando é que a gente diz que o prisma vai ser um prisma regular, tá? Um prisma regular é que, além dele ser um prisma reto, ou seja, todas as arestas laterais são perpendiculares aos planos da base, você tem também que esse polígono daqui da base, portanto, o da base superior, são polígonos regulares, tá? Lembra que polígonos regulares são polígonos que têm lados congruentes e ângulos congruentes também, tá? Então, aqui a gente viu, por exemplo, aqui é um prisma regular hexagonal. Por que hexagonal? Porque a base dele é um hexágono, tá? Então, a gente também tem prismas regulares triangulares. Tem um prisma regular triangular, ou seja, é um prisma reto cuja base é um triângulo equilátero, e assim por diante, tá? Então, alguns exemplos importantes que nós temos é o caso quando a base do prisma é um retângulo, tá? Então, se a base do prisma é um retângulo, a gente chama ele de um paralelepípedo retângulo, tá? Então, você tem um prisma reto, que a base é um retângulo, ele é chamado de um paralelepípedo retângulo, tá? E, claro, ou você pode chamar de bloco retangular, tá? É um tijolo, é um bloco mesmo, né? Do jeito que a gente está acostumado a chamar de paralelepípedo, né? Do jeito mais comum que a gente chama, sei lá, na linguagem corriqueira, tá? E quando então, em um paralelepípedo retângulo, qualquer face pode ser usada como base, tá? Então, paralelepípedo retângulo é uma coisa assim, então cada face vai ser um retângulo, porque as bases laterais a gente já sabe que são retângulos, porque é um prisma reto. Então, se uma das bases deles também são retângulos, a outra, por conseguinte, também vai ser, e, portanto, cada uma das bases vão ser retângulos, e, portanto, você pode virar o prisma e escolher qualquer uma das faces como a base do prisma, tá? Então, vai ser uma coisa desse tipo aqui. Deixa eu apagar aqui. Então, aqui... Então, uma coisa desse tipo, tá? Ou seja, cada face é um retângulo. Certo? E quando esses retângulos aqui, por conseguinte, quando você tem cada face é um quadrado, que é um caso particular de um paralelepípedo retângulo, então você tem um cubo, né? É um cubo, ou hexaedro regular, tá? Porque ele tem 6 lados, e vai ser regular. Vai ser regular porque cada uma das faces vai ser um quadrado congruente, tá? Cada face vai ser congruente a outra, certo? E, bom, é isso. Então, aqui você também, do mesmo modo que a gente definiu o prisma reto, lembra que a gente tinha os cilindros como um caso particular, como um caso mais geral de prismas, tá? Então, do mesmo modo, você tem os cilindros retos como
casos mais gerais do que prismas retos, né? Lembra que um cilindro reto, para que você fale de um cilindro reto, desculpa, de um cilindro, você não precisa que essa figura aqui em um determinado plano alfa seja um polígono, né? Basta que seja qualquer figura plana. Então, se você considera aqui qualquer figura plana, você toma aqui um outro plano que seja paralelo a esse plano, tá? Então, se você toma o que a gente chama de geratrizes, ou seja, que são esses segmentos que ligam os pontos da base do cilindro até o outro ponto aqui, se esses segmentos são perpendiculares, tá? Na verdade, essa figura, esse é porque eu não consigo desenhar bem, tá? Mas esse desenho daqui vai ser igual a esse daqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo selecionar. Eita, não, deu errado, peraí. Deu errado, tá vendo? Fui inventar a moda aqui. Mas essa base que está aqui em cima vai ser essa mesma base superior, tá? Então, quando essas geratrizes aqui, tá? E você pode ir para aula 2 para ver o que são essas geratrizes, tá? Quando essas geratrizes são perpendiculares ao plano da base, ou seja, elas formam um ângulo reto aqui com alfa, tá? Então você tem um cilindro reto de base F. Isso aqui é uma figura plana, ou seja, está no plano alfa, fechada, tá? Ou seja, o ponto inicial é igual ao ponto final e simples, ela não tem autointerseções, tá bom? Um caso particular, que é o que a gente às vezes ouve falar como um cilindro, é quando a base desse cilindro é um círculo, tá? Então, você tem que um cilindro circular reto é um cilindro reto cuja base é um círculo, tá? Então, aqui você tem que a reta perpendicular, né, que a gente sabe que é perpendicular, porque se a gente toma uma reta que seja paralela a uma das geratrizes de aqui, né, então a gente, por exemplo, se essa reta daqui G, a gente sabe que é perpendicular ao plano da base e essa for paralela a essa, então essa daqui também vai ser perpendicular ao plano da base, tá? Então, essa reta perpendicular aos planos da base, passando pelo centro, é chamada de eixo do cilindro, tá? Então, aqui você tem as bases do seu cilindro circular reto, dois círculos, tá? Essa reta que passa pelos centros é chamada de eixo do cilindro, tá? Em um cilindro circular reto, a gente tem em geral que, por exemplo, essas geratrizes, esses segmentos aqui de reto, eles são iguais à altura do cilindro, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Acho que na aula que vem a gente já vai definir o que é a altura entre dois planos paralelos, tá? Não é muito difícil não de definir. E do mesmo modo que a gente tem o prisma oblíquo, a gente vai ter o cilindro oblíquo, ou seja, o que é um cilindro oblíquo é um cilindro que não é reto, tá? Isso aqui é um exemplo, por exemplo, de um cilindro não reto, tá? Ou seja, as geratrizes aqui, elas não formam um ângulo de 90 graus, tá? Elas não são, esse ângulo aqui não é reto. Então, basicamente é isso. Se não é reto, então esse ângulo vai ser inclinado, tá? Vai ser um ângulo oblíquo. Então a gente diz que o cilindro vai ser oblíquo, tá? Um cilindro reto também a gente pode chamar esse cilindro de revolução. Por que cilindro de revolução, tá? Na aula de quarta eu vou tentar mostrar uma figurinha, mas se você considera, por exemplo, um retângulo, considere esse retângulo daqui, ó, tá? E aí você gira esse retângulo em torno do eixo, tá? Gira esse retângulo em torno do eixo, você obtém o cilindro, essa coisa sai meio que varrendo assim, tá? Então, se você tem esse retângulo, gira esse retângulo em torno
de um dos lados, por exemplo, esse lado daqui ele vai se tornar o eixo do cilindro de revolução, tá? Então, um cilindro reto é um cilindro de revolução e vice-versa, tá? Todo cilindro reto é um cilindro de revolução e todo cilindro de revolução dá para você um cilindro reto, certo? Ok, deixa eu ver se eu tenho mais algum comentário para falar sobre isso, acho que não. Então, bom, do mesmo modo que a gente tem os prismas regulares, tem os cilindros regulares, a gente também pode falar do que é uma pirâmide regular. Então, eu vou definir assim, são pirâmides cuja base é um polígono regular, tá? Então, aqui é um polígono regular. Eu preciso que, no caso de uma pirâmide, tenha seja um polígono regular para que eu possa falar do centro desse polígono, tá? A gente sabe que quando você toma um polígono regular e quando você olha as diagonais desse polígono, as diagonais desse polígono eles se intersectam em um único ponto, tá? Esse ponto é o que a gente chama de centro do polígono, tá? E então, o que é uma pirâmide regular? Elas são pirâmides cuja base é um polígono regular e tal que a reta que passa pelo vértice e por esse centro daqui do polígono, por esse centro O, seja uma reta perpendicular ao plano da base, tá? Quando isso acontecer, quando essa reta que parte de V até o ponto O seja uma reta perpendicular a esse plano alfa, então a gente tem que essa pirâmide é o que a gente chama de pirâmide regular, tá? Aqui é um exemplo de uma pirâmide quadrangular regular, tá? Esse nome aqui, quadrangular, ele diz respeito à forma da base, tá? Então, como a base daqui é um quadrado, a gente chama de pirâmide quadrangular, ok? Então, como é que você pode construir, como é que existem esses objetos? Existem, tá? Como é que a gente pode mostrar que eles existem? Da seguinte forma, tá? Só um exemplo simples aqui de pirâmide quadrangular regular, são as pirâmides do Egito, tá? As pirâmides do Egito, elas têm essa forma, mais ou menos, tá? Elas são pirâmides quadrangulares e as dos faraós mais ricas, pirâmides mais bonitas, claro que eles tentaram fazer regular, né? Da forma mais simétrica possível. Então, como é que você constrói? Então, você toma um polígono em um plano, por exemplo, A1, A2 até a N, como base, e escolha como vértice um ponto situado sobre a perpendicular do polígono conduzida pelo seu centro O. Ou seja, se aqui você tem um plano alfa, você pega aqui um polígono, por exemplo, polígono regular, tá? Imagina que aqui seja um polígono regular, e aqui seja o centro desse polígono, tá? O centro O. Então, a gente sabe que existe uma única perpendicular que passa pelo ponto O e seja perpendicular ao plano alfa, tá? Como é que você tem uma pirâmide? Você toma qualquer ponto V que esteja nessa perpendicular R, tá? E que não esteja em alfa. E aí esse vértice V vai ser o vértice da pirâmide, ou seja, você vai ligar esse vértice V aos demais pontos do seu polígono, obtendo a pirâmide, tá? E por construção, do jeito que eu fiz, ela tem essa propriedade, tá? Óbvia. Ela tem essa propriedade que a reta que passa pelo centro do polígono é perpendicular ao plano da base. Ela existe porque eu já tinha mostrado que isso daqui existe, né? Certo? Eu já tinha mostrado que dado um ponto, existe uma única perpendicular que passa por esse ponto, certo? Algumas observações aqui sobre essas pirâmides regulares. Aqui, os triângulos retângulos, tá? Os triângulos VOA1, VOA2 e VOAN, por que eles são triângulos retângulos? Porque essa reta daqui, elas são perpendiculares ao plano da base.
Então, elas vão ser perpendiculares a qualquer reta que passe por esse ponto daqui de interseção, tá? Qualquer reta em alfa que passe por esse ponto de interseção. Então, esse triângulo aqui, ó, que liga o vértice, tem como cateto um desses, tem como cateto comum esse lado aqui, VO, e outro cateto, por exemplo, de O até A1, esse triângulo daqui vai ser um triângulo retângulo congruente a esse outro daqui de cá, e esse daqui vai ser congruente a esse outro daqui de cá. Na verdade, eu tenho N triângulos retângulos, tá? Se a minha face tem N vértices, eu vou ter N triângulos retângulos dessa maneira, e eles são congruentes pelo caso de congruências de triângulos retângulos, tá? Os catetos, os catetos, eles possuem catetos respectivamente iguais, tá? Porque esse cateto VO vai ser comum a todos, e além disso você tem que cada um desses outros segmentos aqui, por exemplo, esse daqui vai ser congruente a esse tamanho, que tem a mesma medida desse e essa medida desse, tá? Então aqui na verdade eu estou usando lado, ângulo, lado, tá? Não estou usando o caso específico de congruência de triângulos retângulos, tá? Então, cada um desses triângulos são triângulos retângulos congruentes, tá bom? Portanto, essas hipotenusas aqui, que são esses segmentos que partem do vértice até a arestas, né? Eles são todos iguais. Tem a mesma medida, tá? VA1, VA2, VA3 e assim por diante. Por que eles são todos iguais? Porque a gente sabe que em triângulos congruentes, lados opostos a ângulos congruentes em triângulos congruentes são congruentes, tá? Então, essas hipotenusas aqui, que são opostos aos ângulos retos, elas têm que ter automaticamente a mesma medida, tá bom? Tem umas propriedades básicas, tá? Então, de forma análoga que a gente tinha, que a gente definiu um cilindro como caso particular de um prisma, a gente pode definir um cone circular reto como um caso particular de uma pirâmide regular, tá? Então é muito parecido, né, com a definição, né? Então lembra que o que é um cone geral? Um cone geral é isso, você tem uma figura plana aqui em um ponto alfa, toma um ponto V que não pertence a essa figura e liga os pontos de V ao plano de alfa, tá? Então você obtém essa figura, tá? Quando essas retas aqui, que são chamadas de geratrizes, são perpendicular, quando você toma quando essa base daqui for uma figura, vamos dizer assim, regular, que no caso, uma figura mais regular, que não é um polígono, é um círculo, né? Então, vamos tomar aqui um círculo, tá? Então, se você toma aqui um círculo e você toma aqui um ponto V como vértice desse cone, tá? Então, quando a reta que passa pelo ponto V e corta aqui o centro corta o centro do seu círculo for perpendicular à base, tá? Essa reta daqui que é o eixo do cone, tá? Quando isso aqui forma um ângulo de 90 graus, você tem um cone circular reto, tá? Tem essa figura daqui, deixa eu... Tem essa figura daqui, tá? Certo? E como é que você pode construir um cone circular reto? A construção, desculpa, pessoal. A construção é muito simples aqui nesse caso. Você faz o seguinte, né? Aqui eu escrevi errado, tá? Então, tome como base um círculo e como vértice um ponto situado sobre a perpendicular
ao plano da base passando pelo centro do círculo. Ou seja, você tem aqui a construção, não tem muito o que fazer, mas você toma um círculo, pega o centro desse círculo, sabe que pelo centro desse círculo existe a perpendicular que passa por esse ponto e seja perpendicular ao plano da base, tá? E você toma aqui um vértice sobre essa perpendicular, tá? Que, claro, não esteja no plano alvo, certo? Esse vértice V não está no plano alvo. Tá? Então, quando você toma assim e liga o ponto V aos pontos do seu círculo, então você obtém o prisma, um prisma circular reto, tá certo? Então, deixa eu ver aqui quais são as propriedades de elementos. Então, é isso quando você... essa figura assim que eu faço dessa forma é chamada de cone circular reto. Deixa eu mostrar aqui a figurinha. Cone circular reto, tá? Então, essa reta que passa pelo vértice até o centro do seu círculo, essa reta daqui é chamada de eixo do cone, certo? Aqui tá errado, tá? É eixo do cone nesse caso, não é eixo do cilindro não, desculpa, pessoal. Esses erros assim eu faço de propósito para vocês irem corrigindo no ao vivo, certo? Cone, tá? Então, esse segmento de reta que liga V até o centro do seu cone é chamado de eixo do cone. E cada uma dessas retas aqui que liga V até os pontos do cone, a gente já sabe que são chamadas de geratrizes, tá bom? Então, é isso. E uma observação importante é que você obtém um cone circular reto fazendo o seguinte: você pega um triângulo retângulo, tá? E gira esse triângulo retângulo, faz esse giro em torno de um dos catetos. Então, quando você faz esse giro em torno de um dos catetos, você obtém um cone circular reto, e esse cateto que você deu, no qual você deu o giro, em torno do qual você deu o giro, se torna o eixo do cone, tá? Então, deixar como exercício mostrar que em um cone circular reto, na verdade, vai ser o que a gente chama de cone de revolução. E dado qualquer cone de revolução, ele também vai ser um cone circular reto, tá bom? Então, imagina como é que você obteria um outro cone. Se tem esse cone aqui, quando você pega esse triângulo aqui em verde mais escuro e roda em torno desse eixo vertical, agora imagina que você vai rodar esse cone em torno desse outro eixo, horizontal aqui. Então, você obteria, por exemplo, um outro cone aqui para baixo, tá? Cujo vértice seria esse ponto daqui, tá? Então, se você gira em torno desse lado, você obtém esse cone mais achatado, e se você gira assim, você obtém esse outro cone um pouquinho mais abertinho, né? Tá? Então, é isso. Bom, sobre essa construção daqui do tetraedro e do octaedro, eu vou fazer, são construções mais legais, eu vou fazer elas no ao vivo, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, escrevam lá no fórum. Tem vários exercícios que vocês já podem ir fazendo. Se já leram aqui essa construção do tetraedro regular e do octaedro regular, também vocês podem colocar no fórum para dúvidas. E é isso, tá? E a gente se vê na quarta-feira. Tchau, um abraço.